filha deserdada invade o casamento de seu pai milionário e revela um segredo que deixa todos os convidados atônitos. Osvaldo Arrieta, um magnata de origem francesa, havia conquistado o respeito e o temor de todos ao seu redor. Era um homem imponente, com um olhar que intimidava e uma frieza que o caracterizava tanto nos negócios quanto em sua vida pessoal. Após a trágica morte de sua primeira esposa, ele reconstruiu seu império com uma ambição voraz, sem se preocupar com os corações que destruía no caminho. Hoje, diante da alta sociedade, estava prestes a se casar novamente, com Valéria, uma mulher muito mais jovem que ele, com um passado misterioso e um ar impenetrável que intrigava a todos os convidados. O salão do casamento estava decorado com um luxo exuberante. Grandes lustres de cristal iluminavam os rostos dos poderosos empresários e figuras do mundo político que compareciam à celebração. Todos observavam com curiosidade o casal que havia alimentado rumores por meses. Osvaldo, vestido em um smoking impecável, caminhava pelo salão com a cabeça erguida, como se cada passo reafirmasse seu domínio sobre tudo ao seu redor. Ao seu lado, Valéria parecia uma deusa em seu vestido branco, sua beleza impecável, mas seus olhos, apesar do delicado sorriso, revelavam uma inquietação quase imperceptível para aqueles que não a conheciam bem. À medida que os convidados tomavam seus lugares, os sussurros aumentavam. Havia uma tensão no ar, algo intangível que nem todos conseguiam identificar, mas que deixava os mais sensíveis desconfortáveis. Alguns falavam sobre a relação distante que Osvaldo mantinha com sua filha, Yennefer, uma jovem que havia sido deserdada e rejeitada anos atrás. A maioria dos presentes conhecia essa história, mas ninguém esperava que, no dia do casamento, ela teria algum papel no que estava por acontecer. O sacerdote tomou seu lugar no altar, e a cerimônia começou. Osvaldo, em seu papel perfeito de magnata autoritário, segurou a mão de Valéria, e o silêncio tomou conta do salão. O único som era a voz do sacerdote, pronunciando as palavras tradicionais. Mas, no momento em que ele ia perguntar se havia algum impedimento para a união, as enormes portas do salão se abriram de par em par. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Lá, parada no umbral, estava Yennefer, com um vestido preto que contrastava violentamente com a brancura da cena. Seu cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros, mas o que mais impactava era a expressão em seu rosto. Não havia dor nem súplica em seus olhos, havia uma determinação fria e calculada. Cada passo que dava em direção ao altar parecia cortar o ar, enquanto os murmúrios cresciam em intensidade. Ninguém ousava se mexer, como se a presença de Yennefer tivesse paralisado o ambiente. Osvaldo, que sempre mantivera controle absoluto sobre todas as situações, congelou por um instante. Valéria olhou de soslaio, com uma mistura de confusão e pânico. Ela sabia que aquele momento poderia destruir tudo que haviam construído juntos, mas não podia prever o que estava por vir. Yennefer parou diante do altar, sem prestar atenção aos convidados, que agora observavam com uma mistura de curiosidade e morbidez. Desculpem por interromper este momento tão especial, disse, com um sorriso amargo. Sua voz ecoou no salão com uma calma inquietante, como se ela não tivesse pressa de revelar o que vinha dizer. Mas acho que este casamento está construído sobre uma mentira, e uma mentira que merece ser revelada diante de todos vocês. O sacerdote deu um passo para trás, confuso e assustado pela crescente tensão. Osvaldo apertou os punhos, seus nós dos dedos ficaram brancos. Yennefer, o que você pensa que está fazendo? Disse com uma voz baixa, mas carregada de ameaça. Este não é o momento nem o lugar para suas acusações absurdas. Yennefer olhou com uma calma que o enfureceu ainda mais. Absurdas, você diz? Você realmente se atreve a usar essa palavra depois de tudo que fez? Sua voz não tremia, e cada palavra parecia abrir feridas que Osvaldo pensava estarem cicatrizadas. Eu vim aqui para dizer a verdade. Não porque eu me importe em arruinar sua imagem perfeita, mas porque não consigo mais viver com esse peso sobre mim. A tensão no salão tornou-se insuportável. Alguns convidados começaram a murmurar, outros simplesmente observavam com o mórbido interesse de quem espera assistir a um desastre. Yennefer não recuou nem um passo. Valéria não é quem todos pensam. Este casamento não passa de uma farsa.
A mulher que você está prestes a transformar em sua esposa é muito mais do que a jovem perfeita que todos acreditam. Ela é irmã da minha mãe. E está aqui, não por amor, mas para se vingar de você. O silêncio foi imediato, pesado, sufocante. As palavras de Yennefer pairaram no ar como uma sentença. Valéria, que até então mantinha uma expressão serena, sentiu o mundo desabar sobre si. Suas mãos começaram a tremer levemente, mas ela tentou disfarçar enquanto olhava para Osvaldo, buscando uma saída que não encontrava. Osvaldo deu um passo em direção a Yennefer, seus olhos cheios de fúria. Isso é ridículo, disse entre os dentes. Você acha que pode vir aqui e destruir minha vida com mentiras? Yennefer o encarou diretamente, sem piscar. Mentiras? Não, pai. Esta é a verdade que você tentou enterrar por anos. Valéria não está aqui por amor. Ela está aqui para te destruir, assim como você destruiu nossa família. Os convidados estavam paralisados, presos entre a surpresa e o horror do que ouviam. Valéria tentou falar, mas as palavras não saíram. Osvaldo, visivelmente afetado, tentou manter a compostura. Mas, no fundo de sua alma, ele sabia que o que Yennefer dizia não era completamente falso. Sua mente voltou anos atrás, aos dias em que o relacionamento com a mãe de Yennefer se desmoronara e as decisões que ele tomara, decisões que o assombravam até hoje. Valéria finalmente deu um passo à frente, sua voz trêmula, mas firme. Yennefer, você não faz ideia do que está dizendo. Tentou segurar a mão de Osvaldo, mas ele a retirou bruscamente, sua confiança nela já quebrada. Yennefer, vendo a rachadura na relação dos dois, permitiu-se um pequeno sorriso. Não tenho ideia. Pelo contrário. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. E você também, Valéria. Sabe que não pode mais esconder a verdade. Os olhos de Valéria brilharam de desespero. Ela sabia que aquele era o momento em que tudo desmoronaria. Seus esforços para manter suas verdadeiras intenções ocultas estavam se desmoronando rapidamente. Eu te amo, Osvaldo, sussurrou, quase como se tentasse convencer a si mesma tanto quanto a ele. Osvaldo não respondeu. Seu mundo perfeito, o que ele tanto lutara para construir, começava a desmoronar diante de seus olhos. Ele não sabia em quem confiar. Em sua filha, que retornará do passado para revelar a verdade? Ou em Valéria, que agora parecia mais uma inimiga do que uma amante? A tensão continuava crescendo, e os convidados observavam como se estivessem no meio de uma tempestade que apenas começava. Ninguém sabia como aquilo terminaria, mas todos sabiam que nada seria como antes. A tensão no salão era palpável, como se o próprio ar tivesse adquirido uma densidade insuportável após a revelação de Yennefer. O rosto de Osvaldo, marcado por uma mistura de fúria e perplexidade, não conseguia esconder o impacto das palavras de sua filha. Valéria, ao seu lado, parecia um espectro do que fora minutos antes. Seu olhar perdido não encontrava refúgio no rosto de Osvaldo, que havia retirado sua mão com uma frieza devastadora. Os murmúrios entre os convidados aumentavam, e embora alguns se retirassem discretamente, a maioria não conseguia desviar os olhos da cena que se desenrolava diante deles, como se fossem testemunhas de uma tragédia inevitável. Todos aguardavam o desfecho, mas o que não sabiam é que o drama estava apenas começando. Yennefer, sentindo o peso da atenção de todos, deu mais um passo em direção ao altar. Seu olhar se fixou em Valéria, que mal conseguia manter a compostura. Vai continuar negando a verdade? Perguntou Yennefer, com um tom que oscilava entre o desafio e a compaixão. Diga a eles por que você está aqui. Diga o que te motivou a se aproximar do meu pai, desta família. Valéria tentou se manter firme, mas seu corpo traía seu nervosismo. As batidas do seu coração ecoavam em seus ouvidos, e por um momento, pensou em fugir. No entanto, sabia que não havia escapatória. A verdade que havia escondido por tanto tempo estava prestes a vir à tona. O que Yennefer diz não é completamente falso, começou Valéria, sua voz quase um sussurro. Eu sou a irmã da mãe dela, mas o que me trouxe aqui não foi vingança.
Seus olhos se fixaram em Osvaldo, buscando uma ponta de compreensão, de salvação. Eu te amei, Osvaldo. Vim aqui porque queria entender por que você destruiu minha irmã, por que minha família se desfez por sua causa. Osvaldo sentiu o chão se desmoronar sob seus pés. Até aquele momento, ele era o homem que sempre controlava tudo, que decidia o destino de quem o rodeava. Mas agora, diante de todos, era apenas um homem que o passado alcançara com uma brutalidade devastadora. Sua irmã perguntou em um tom que mal escondia a surpresa. Você quer dizer que tudo isso foi uma mentira? Valéria negou com a cabeça, tentando conter as lágrimas. Não foi uma mentira. No início, sim, e admito. Me aproximei de você porque queria saber a verdade sobre o que aconteceu com minha irmã. Mas o que eu não planejei foi me apaixonar por você. Eu não queria que isso chegasse a esse ponto. Suas palavras eram desesperadas, como se ela tentasse se agarrar ao último fio de sanidade que restava no meio do caos. Yennefer permaneceu firme, observando cada reação. E o que você diz ao meu pai agora? Perguntou com uma calma inquietante. Você acha que tudo isso pode ser justificado com amor? Você veio aqui para destruí-lo, e é isso que vai fazer hoje. Osvaldo, perdido em seus pensamentos, mal processava as palavras das duas mulheres ao seu redor. Mas havia algo que não fazia sentido, algo que ecoava em sua mente. Por que agora? Perguntou de repente, interrompendo a conversa. Por que você esperou até este momento? Se a sua vingança era o que você queria, por que não fez isso antes? Valéria não conseguiu responder de imediato. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela sabia que, quando isso acontecesse, não haveria volta. Osvaldo e eu não era a única que queria respostas. Seu melhor amigo, Ricardo, sempre esteve por trás de tudo. Ele foi quem me ajudou a me aproximar de você. Um calafrio percorreu Osvaldo. Ricardo, seu confidente, o homem em quem confiara cegamente por décadas, havia sido parte desse complô? Ele se virou, procurando por Ricardo entre os convidados, mas ele já não estava mais no salão. Havia saído discretamente antes que as revelações chegassem ao ponto máximo. A traição de Ricardo o atingiu como um tapa. Ricardo te ajudou? Perguntou Osvaldo, quase incapaz de acreditar no que ouvia. Desde quando? Por quê? Valéria engoliu em seco, consciente de que o que estava prestes a dizer mudaria tudo para sempre. Desde o começo, Osvaldo. Ele sabia o que aconteceu com minha irmã. Sabia que você a abandonou, e que ela não suportou. Quando ela morreu, Ricardo jurou que te faria pagar. Osvaldo deu um passo para trás, seu rosto marcado pela incredulidade. Não, e não pode ser. Ricardo era meu amigo, sempre esteve ao meu lado. Foi isso que te fez baixar a guarda, respondeu Valéria com a voz apagada. Ele fingiu ser seu amigo, enquanto silenciosamente traçava cada movimento para te destruir. E fui sua peça-chave. Yennefer, que até então havia saboreado ver seu pai se desmoronar, sentiu um novo conflito crescer dentro de si. Ricardo, o homem que havia sido quase como um segundo pai para ela, agora se revelava o traidor dessa história. Como alguém que ela admirava tanto podia estar envolvido em um plano tão sombrio? E quanto a mim, perguntou Yennefer, olhando para Valéria. O que vocês planejavam fazer comigo em tudo isso? Ou eu também fui apenas uma peça no jogo de vingança de Ricardo? Valéria baixou o olhar. Sabia que aquela pergunta não tinha uma resposta fácil. Ele não queria que você se envolvesse, Yennefer. Sabia que você já tinha sido machucada pelo seu pai, mas não queria que você fizesse parte disso. E nunca quis que você sofresse mais do que já havia sofrido. O salão, que havia testemunhado todos esses segredos revelados, permaneceu em silêncio. Os murmúrios iniciais haviam cessado. Os convidados estavam presos em uma espécie de transe, incapazes de se mover, incapazes de assimilar tudo o que estavam ouvindo. Osvaldo, lutando para recuperar algum controle, se dirigiu a Yennefer, seus olhos brilhando com uma mistura de culpa e desespero.
Cometi muitos erros, disse, com uma voz quebrada. Eu falhei como pai. Falhei com você e com sua mãe, e agora estou pagando por isso. Mas o que não posso suportar é saber que Ricardo, alguém que eu considerei um irmão, foi quem planejou tudo isso. Eu não entendo por quê. Yennefer olhou, sua expressão endurecida pelos anos de ressentimento. Ricardo nunca foi o que aparentava. Talvez agora você possa entender como eu me senti quando você me abandonou. Talvez isso te ajude a ver o que o poder e a ambição podem fazer a uma família. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Valéria, Yennefer e Osvaldo permaneceram ali, diante do altar, rodeados por uma opulência que, naquele momento, parecia insignificante diante da tempestade emocional que havia estourado. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, as portas do salão se abriram novamente. Ricardo havia voltado. Com um sorriso cínico, Ricardo caminhou lentamente até o centro do salão, ignorando os olhares desconfiados dos convidados que o observavam. Ora, parece que perdi a parte mais interessante, disse, com uma voz impregnada de falsa inocência. Mas não se preocupem, estou aqui para resolver tudo. A presença de Ricardo adicionou um novo nível de tensão ao ambiente. Osvaldo olhava com uma mistura de raiva e decepção. Yennefer, por sua vez, sentia o peso da traição. Por quê? Perguntou Osvaldo, sua voz tremendo levemente. Por que você fez isso? Ricardo sorriu, mas seu olhar estava vazio. Eu não fiz por dinheiro, Osvaldo. Fiz porque você merecia. Tudo o que você tem, tudo o que você é o resultado das pessoas que você destruiu no seu caminho para o topo. Era questão de tempo até que alguém te fizesse pagar. O impacto dessas palavras ressoou na mente de Osvaldo. Tudo o que ele havia construído, tudo o que havia conquistado, agora desmoronava diante de seus olhos. Não apenas pelas traições, mas pelo fato de que o destino o havia alcançado da forma mais cruel possível. Ricardo, com sua voz fria e calculista, acrescentou a última peça do quebra-cabeça: Yennefer não é sua filha, Osvaldo. Nunca foi. O mundo de Osvaldo desabou naquele exato momento. O eco das últimas palavras de Ricardo ressoava no salão como uma sentença definitiva. O silêncio que se seguiu era mais denso que qualquer barulho. Todos os presentes pareciam prender a respiração, incapazes de processar o que acabavam de ouvir. Osvaldo, o homem que sempre controlara cada aspecto de sua vida com mão de ferro, agora estava diante de uma realidade que nunca havia previsto. Yennefer, a filha que ele rejeitara, não era realmente sua filha. Os olhos de Yennefer se arregalaram, e por um momento, tudo dentro dela pareceu parar. As palavras de Ricardo atravessaram sua mente como um veneno lento, obscurecendo qualquer pensamento coerente. Sua vida inteira, sua identidade, tudo o que ela acreditava saber sobre sua família, havia se desmoronado em questão de segundos. Osvaldo, por outro lado, permanecia imóvel, seu rosto uma mistura de incredulidade e devastação. Durante anos, ele viverá com o peso de suas decisões, com o arrependimento de ter deixado Yennefer e sua mãe de lado, mas jamais imaginara que essa decisão estava baseada em uma mentira ainda maior. Sua voz, quando finalmente emergiu, era um sussurro, quebrada pela dor. O que você está dizendo, Ricardo? Como você se atreve a dizer isso? Ricardo, com uma calma perturbadora, avançou alguns passos em direção ao centro do salão, agora convertido no cenário de seu jogo macabro. O que você ouviu é a verdade, Osvaldo. Yennefer não é sua filha, nem é minha. Os olhos de Yennefer se moveram rapidamente de Ricardo para Osvaldo. O homem que ela acreditara ser seu pai por toda a vida agora estava tão perdido quanto ela. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair. Não queria mostrar fraqueza. Não agora. Osvaldo, atordoado, deu um passo em direção a Ricardo. Como isso é possível? Por que você nunca me contou? Que tipo de jogo você tem jogado esse tempo todo? Ricardo esboçou um sorriso torto. O jogo que você começou, Osvaldo. Anos atrás, quando você traiu sua esposa, quando escolheu o poder em vez de sua família.
Você me deixou a porta aberta para que eu também jogasse minha parte. Ele fez uma pausa, saboreando o impacto de suas palavras. Sempre estive perto de sua família porque sabia que, algum dia, este momento chegaria. Yennefer nunca foi sua filha. A mãe dela e eu tivemos uma história antes de você aparecer, e quando tudo acabou, garanti que ninguém soubesse a verdade. A confissão deixou todos atônitos, mas especialmente Yennefer. Ela cambaleava, sentindo como se o chão sob seus pés estivesse se desintegrando. Você é meu verdadeiro pai? Sua voz soava vazia, como se ela ainda não pudesse acreditar no que estava ouvindo. A realidade parecia escapar por entre seus dedos, tornando-se cada vez mais difícil de agarrar. Ricardo assentiu lentamente. Sim, sou seu pai. Embora, por anos, tenha deixado Osvaldo carregar essa responsabilidade. Até hoje. Seu tom frio e calculista deixava claro que sua única intenção era destruir tudo, sem se importar com as consequências emocionais para ninguém. Osvaldo, ainda incapaz de processar completamente o que estava acontecendo, olhou para Yennefer, como se buscasse algum sinal em seu rosto que desmentisse o que acabará de ouvir. Isso não pode ser verdade, e não depois de tudo o que passamos. Yennefer, por sua vez, sentia-se presa entre dois homens que a haviam usado como um peão em suas próprias guerras. Seu pai biológico, Ricardo, havia manipulado sua vida nas sombras, enquanto Osvaldo, o homem que a criará, apesar de tê-la rejeitado, agora parecia mais uma vítima do que um vilão. As lágrimas finalmente escaparam de seus olhos, e sua voz, quebrada pelo desespero, ergueu-se. Como vocês puderam fazer isso comigo? Minha vida inteira, e vivi acreditando que era uma estranha na minha própria família. Você me abandonou, Osvaldo. E agora você, Ricardo, e brincou comigo como se eu fosse apenas uma ferramenta. Ricardo se aproximou dela, como se tentasse oferecer algum consolo, mas Yennefer recuou, seu olhar carregado de raiva. Não se aproxime de mim. Não quero nada de você. Nada. O salão parecia congelado no tempo. Os convidados, que inicialmente haviam comparecido ao que acreditavam ser um casamento dos sonhos, agora eram testemunhas de um drama familiar que superava qualquer ficção. Alguns trocavam olhares nervosos, sem saber se deviam ir embora ou ficar para presenciar o desfecho daquela catástrofe. Osvaldo, sentindo que estava perdendo tudo o que um dia tivera valor, tentou falar novamente. Yennefer, sei que falhei com você. Sei que não fui o pai que você precisava, e mais o que Ricardo está dizendo não muda o que sinto. Não me importa se você não é minha filha biológica. Você sempre será minha filha, e eu quero consertar as coisas. Mas para Yennefer, essas palavras chegavam tarde demais. Anos de ressentimento e dor haviam se acumulado em seu coração, e agora, com essa nova verdade revelada, ela sentia que tudo o que acreditava sobre si mesma era uma mentira. Consertar as coisas, repetiu com amargura. Não há nada para consertar. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Deixou que eu me afundasse no ódio por você, e agora espera que tudo se resolva porque diz que não se importa que eu não seja sua filha biológica. Que tipo de homem é você? Osvaldo sentiu o impacto dessas palavras com uma força que nunca havia experimentado antes. Ele havia liderado um império, controlado milhares de pessoas, mas não fora capaz de gerir o mais importante e sua família. E agora, via tudo escapar por entre seus dedos. Ricardo, satisfeito com o caos que causará, dirigiu-se à porta, sabendo que havia cumprido seu objetivo. Não se preocupe, Osvaldo. Agora todo mundo sabe quem você realmente é. Você perdeu o que mais lhe importava, e é isso que você merece. Osvaldo observou partir, com os punhos cerrados, mas sabendo que não podia fazer nada para reverter o que havia acontecido. Sua vida, sua reputação, tudo estava em ruínas. O único que lhe restava era uma filha a quem ele havia falhado em mais de um sentido, e que agora, talvez, ele nunca pudesse recuperar. Yennefer, sentindo o vazio crescer dentro dela, virou-se para Osvaldo pela última vez. Eu não sei o que sou para você e não sei o que sou para ninguém.
A única coisa que sei é que não posso ficar aqui. Não quero continuar fazendo parte dessa mentira. Antes que Osvaldo pudesse responder, Yennefer saiu correndo do salão, deixando seu pai sozinho, rodeado pelas ruínas de seu império emocional. Valéria, que havia permanecido em silêncio durante toda a revelação, tentou se aproximar dele, mas Osvaldo a deteve com um gesto firme. Isso não é sua culpa, murmurou, quase para si mesmo. Mas também não sei se posso continuar aqui, sabendo que acabei de descobrir. Valéria, ferida mais compreensiva, apenas assentiu. Sabia que, apesar de seus sentimentos por Osvaldo, tudo o que haviam construído estava baseado em mentiras e segredos. Não havia futuro para eles. Osvaldo, agora completamente sozinho, observou enquanto os últimos convidados se retiravam, deixando-o em um salão vazio. A imagem de seu império intacto havia desmoronado completamente. Pela primeira vez em sua vida, ele não sabia como seguir em frente. O eco das portas se fechando atrás de Yennefer retumbava na mente de Osvaldo, deixando um vazio insondável em seu interior. Ela se fora, levando consigo qualquer possibilidade de redenção. O salão, que até pouco tempo estava repleto de figuras importantes e murmúrios desconfortáveis, agora parecia tão vazio quanto sua própria vida. Seu império poderia permanecer intacto, mas o que realmente importava, sua família, havia se destruído para sempre. Valéria se mantinha a alguns metros de distância, incapaz de encontrar as palavras certas para acalmar a tempestade que acabará de se desencadear. Sabia que sua relação com Osvaldo nunca mais seria a mesma. Tudo o que haviam construído estava em ruínas. Osvaldo, ainda em estado de choque, a olhava, mas não via mais a mulher que um dia pensara poder amar. O que ele via era apenas uma extensão da traição que o cercava. Isso não pode continuar, disse Osvaldo com uma voz áspera, quase um sussurro, como se a dor estivesse consumindo por dentro. Você sabia quem era desde o começo e, mesmo assim, decidiu continuar com essa mentira. Eu não posso te perdoar por isso. Valéria deu um passo à frente, sentindo o peso do afastamento em cada palavra de Osvaldo. Eu não vim aqui para te enganar, Osvaldo. Vim em busca de respostas, mas também de uma forma de curar. Eu não esperava me apaixonar por você, não esperava que as coisas terminassem assim. Osvaldo a olhou com frieza. Você me usou. Fez parte do plano de Ricardo. Não importa o quanto você tente disfarçar de amor ou redenção, você sempre soube que sua presença aqui era uma ameaça. Valéria, sentindo que já não havia mais nada a ser dito, assentiu lentamente, com os olhos cheios de lágrimas. Sinto muito. Sinto muito por tudo que não posso consertar. Mas, por mais que você não acredite, uma parte de mim te amou. Osvaldo não respondeu. A amargura em seu coração não lhe permitia processar essas palavras. Eu não posso continuar te vendo, Valéria. Tudo o que você trouxe para a minha vida foi destruição. Quero que você vá embora. Valéria, destroçada pelo peso de suas próprias decisões, virou-se e saiu sem olhar para trás. Ela havia perdido tudo o que poderia ter sido sua redenção. Com o salão agora vazio, Osvaldo permaneceu sozinho, envolto em uma escuridão que parecia abraçá-lo. As luzes, que antes brilhavam na cerimônia, agora pareciam opacas e frias. Tudo que fora um símbolo de seu sucesso, de seu poder, agora não tinha mais valor. O que ele mais desejava estava fora de seu alcance. Algumas horas se passaram antes que Osvaldo decidisse sair do salão. O ar frio da noite golpeou seu rosto enquanto ele caminhava em direção ao seu carro. Seus pensamentos voltaram para Yennefer. Ele havia perdido tanto por sua própria ambição, mas nunca imaginara que a traição viria de alguém tão próximo quanto Ricardo. A única pergunta que se repetia em sua mente era: será que ele poderia encontrar uma forma de reparar o dano com Yennefer? Por outro lado, Yennefer caminhava pelas ruas desertas, seus passos ecoando na solidão da noite. A revelação sobre sua verdadeira paternidade havia sido devastadora, não apenas porque sua vida inteira havia sido uma mentira, mas porque agora ela não sabia quem era. Tudo o que havia definido sua existência havia desmoronado. As lágrimas,
que antes se recusara a derramar, agora caíam silenciosamente. Ela parou em um parque solitário e sentou-se em um banco de madeira, observando o vazio à sua frente. Não sabia o que fazer, para onde ir. Ricardo, o homem que havia sido como um segundo pai para ela, se revelara seu verdadeiro pai, mas também o homem que a usará. E Osvaldo, embora não fosse seu pai biológico, havia sido o único pai que conhecera. Mas ele a rejeitara tantas vezes que a ideia de se aproximar dele novamente lhe parecia impossível. Passos soaram atrás dela. Yennefer virou a cabeça e, para sua surpresa, encontrou Osvaldo parado a alguns metros, com o rosto carregado de emoções que nunca antes havia mostrado. Ele parecia ter envelhecido em questão de horas. A autoridade que um dia o definiu havia desaparecido, substituída por uma vulnerabilidade que o fazia parecer humano pela primeira vez em sua vida. Yennefer, começou Osvaldo, com a voz trêmula. Sei que provavelmente você não quer me ouvir agora, e eu não te culpo. Te decepcionei de tantas maneiras que não sei se algum dia poderei consertar isso. Yennefer olhou em silêncio, suas emoções um turbilhão de confusão. A raiva e a dor lutavam dentro dela, mas também uma parte, pequena mais presente, desejava ouvir o que ele tinha a dizer. Passei anos acreditando que sabia o que era importante, continuou Osvaldo, dando um passo em sua direção. Pensei que o poder, o controle, eram a única coisa que importava. Mas agora, perdi tudo, e percebo que a única coisa que realmente importava era você. Sua voz se quebrou levemente. Não importa se você não é minha filha biológica. Você foi minha filha em todos os sentidos que importam. E, apesar de ter te decepcionado, quero que saiba que eu te amo, Yennefer. Nunca disse isso antes, mas é a verdade. Yennefer sentiu seu coração apertar ao ouvir essas palavras. Parte dela havia esperado tanto tempo para ouvi-las, mas outra parte, a parte que havia sido ferida por tantos anos, não podia simplesmente perdoar e esquecer. Você me abandonou, respondeu Yennefer com um tom sombrio. Você me deixou sozinha quando eu mais precisava de você. E agora, depois de tudo que passei, depois de tudo que descobri, espera que eu simplesmente aceite isso? Osvaldo abaixou a cabeça, envergonhado. Não espero que você me perdoe. Só quero que saiba como me sinto. Nunca poderei consertar tudo o que fiz, mas se me der uma chance, quero tentar. Yennefer o observou, tentando decifrar se as palavras que ele dizia eram sinceras ou apenas mais uma tentativa desesperada de controlar tudo. Mas havia algo diferente em Osvaldo. A desesperação em sua voz, a forma como seus ombros se curvavam sob o peso do arrependimento, indicavam que, pela primeira vez, ela estava vendo seu pai como ele realmente era, sem as máscaras de poder e controle. Vai levar tempo, disse Yennefer, com uma voz suave, mas firme. Não posso te prometer nada. Há muitas feridas, muitas lembranças dolorosas. Osvaldo assentiu, aceitando sua resposta sem pressioná-la. É tudo o que peço. Apenas tempo. O silêncio entre eles foi longo, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que permitia respirar, que deixava espaço para as emoções não expressadas. Ambos, de pé em meio àquela noite fria, entendiam que a relação que um dia tiveram nunca mais seria a mesma, mas havia um lampejo de esperança, uma pequena possibilidade. Finalmente, Yennefer se levantou do banco e olhou para Osvaldo, seus olhos ainda nublados por dúvidas. Quero que você me dê espaço, disse ela. Quero me encontrar antes de voltar a ser parte desta família, se é que isso é possível. Osvaldo, embora magoado pela distância que ainda os separava, compreendeu a necessidade da decisão dela. Vou te dar todo o espaço que precisar. Só, por favor, não desapareça da minha vida. Não quero te perder para sempre. Yennefer não respondeu. Em vez disso, assentiu e começou a caminhar, afastando-se lentamente pelo caminho do parque. Osvaldo ficou parado, observando sua figura desaparecer à distância, sabendo que, embora o caminho fosse longo e difícil, ainda restava uma possibilidade, uma centelha de redenção. Osvaldo se encontrava sozinho, refletindo sobre as decisões que o haviam levado até aquele momento.
E embora o futuro permanecesse incerto, havia algo que ele agora entendia com clareza, e a vida não se tratava apenas de poder, mas das relações que construímos e dos laços que, por mais frágeis que sejam, podem encontrar uma forma de se curar. E naquele instante, Osvaldo compreendeu que, às vezes, o perdão não chega para libertar o outro, mas para nos libertarmos a nós mesmos. O que você achou dessa história? Deixe-nos nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer em sua tela. Agradecemos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido, especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.